Vamos lá para análise macro. Bom, hoje o cenário aí tá amanhecendo um pouco mais calmo durante essa madrugada. Lembrando que na sexta-feira nós tivemos aí uma queda expressiva para nossa bolsa aqui no Brasil e uma alta forte. E eu tinha comentado que o dado que ia fazer a gente ter um dia de queda ou de alta forte seria exclusivamente o dado de emprego americano, que era aquele dado que se chama payroll. E o porquê que ele ia fazer tanta força, eu comentei, se eles viessem fortes, ou seja, gerando mais empregos do que o previsto, tenderíamos a ter um dia ruim de queda para a bolsa aqui, por conta de que isso elimina as chances do Fed, que é o Banco Central Americano, cortar os juros antes. Então nós temos sim uma perspectiva agora de que ele não vai cortar esses juros nem em março e talvez nem na próxima reunião depois de março, por conta desse número que saiu lá nos Estados Unidos e afetou diretamente a nossa bolsa aqui no Brasil. Esse número, só para vocês terem uma noção, era previsto que viesse 187 mil vagas novas de emprego. E basicamente veio mais de 300 mil vagas de emprego. Isso quer dizer o quê? Que a economia dos Estados Unidos ainda está muito forte, o que pode ocasionar em mais impulsionamento da inflação por lá, que é o que o Banco Central americano estava tentando combater. E todo mundo estava achando que o combate já estava ganho, e se esse emprego permanece vindo forte nesse patamar, isso gera mais emprego gera mais renda gera mais consumo, e é o consumo que faz a inflação subir. Então nós temos sim esse fantasma da inflação aí preocupando aí de novo, e óbvio, né? A gente vai ter reflexo no mercado direto no momento que sair o dado, como eu comentei, né? Se viesse mais forte, a bolsa ia derreter e o dólar ia disparar, e foi exatamente isso que aconteceu. Além de tudo, nós temos ainda essa semana novas informações aí que podem dar um alento, vamos dizer assim, uma impulsionada nessa preocupação, mas que a gente vai ver dia após dia, né, para não misturar as coisas por aqui. Mas o que fez tudo isso acontecer refletiu para o Brasil e é o que importa para gente. Então, assim, o que importa para gente aqui no Brasil é ficar de olho em quando que vai aumentar essas perspectivas reais de que o Fed lá, que é o Banco Central Americano, vai cortar, né? Então, por isso que a gente fica de olho no que acontece por lá para poder operar e aproveitar os movimentos aqui no Brasil. Mas o que temos no cenário brasileiro aqui mesmo, que pode fazer preço essa semana, é o cenário político. Eles voltam do recesso hoje, né? Voltam a trabalhar. E basicamente, o que mais vai impactar o mercado é a resolução ou não dessas brigas que estão tendo entre os poderes. A nova briga que está tendo é que o Arthur Lira pediu a demissão do Alexandre Padilha, que é um ministro do Lula. E basicamente o Lula vai ter que decidir isso, e ele já veio a público dizer que não vai despedir o Alexandre Padilha, o que pode gerar mais conflito entre os poderes, entre o Arthur Lira e o Lula, e automaticamente gerar precificação negativa no mercado, né? Isso não é de hoje que a gente sabe que faz preço no mercado, que é essa briga entre os poderes. Então é só para isso que a gente tem que ficar atento aqui, né? Antes de operar no mercado brasileiro. Mas no cenário global é o que mais vai impactar essa semana, porque nós temos outras coisas mais importantes acontecendo no mundo, né? E já para complementar esse cenário global que eu comentei, nós temos, por exemplo, a Ásia. Essa madrugada as bolsas fecharam mistas por lá, que acabou saindo os dados de PMIs de serviços, que é um índice de gerente de compra, que eu sempre comento aqui, é um dado de atividade, né? Então é um dado que importa para a China. Só que a parte de serviços da China não é tão visada pelo mercado, porque eles são basicamente uma fábrica. Eles são a fábrica do mundo. Então a parte industrial, ela tende a ser mais importante e mais precificada nos mercados, né? Mas só para comentar aqui, esse de serviços se manteve acima da linha de corte, acima de 50, o que é sim um cenário positivo ainda para a China, mas não faz tanto preço assim, tanto que as bolsas acabaram fechando mistas essa madrugada, né? E o que reflete mais para a gente aqui no Brasil é a indústria da China, porque eles acabam consumindo mais produtos nossos do Brasil se a indústria deles está subindo, né? E outro dado importante
nós teremos aí a inflação ao consumidor e a inflação ao produtor da China. Esse dado essa semana aí vai fazer preço para eles e vai refletir direto para nossa bolsa, por conta de que vai sair a inflação ao produtor. E se a inflação do produtor vier baixa, nós teremos novamente precificação negativa, porque mostra que a China não está conseguindo se estimular por lá, se impulsionar, né? E acaba refletindo para a gente aqui. Hoje, durante essa madrugada, aí, o minério de ferro, que é o que mais reflete para a gente, ele fechou um pouquinho negativo, nada muito expressivo, mas é um cenário mais para negativo do que para positivo, refletindo para o Brasil. Então, assim, pegando um contexto geral, hoje a madrugada da Europa está sendo mista, então nada de muito relevante. O cenário da Ásia foi mais misto, mas mais para um cenário negativo, que pode refletir negativamente para a gente. E agora a gente está tendo o dólar tendo uma pressão no mundo e os Estados Unidos também com uma leve queda na bolsa, nos futuros das bolsas. Então nós temos sim uma possível abertura da nossa bolsa aqui em queda e de alta para o dólar para continuar o movimento da sexta. Só que lembra, os próximos dados que podem sair, principalmente relacionados às brigas políticas, podem dar ou impulsionar esse cenário de queda durante o dia, ou até mesmo virar o cenário por resoluções com paz. Então, e além de tudo, vão sair outros dados aí não tão relevantes lá fora que podem impactar para a gente aqui. Mas sim, hoje nós tenderemos a ter uma abertura de queda e alta para o dólar. Ao longo do dia a gente vai ter que ver as novas informações que vão saindo.